Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sexta rodada aqui do Tata Steel, torneio tradicionalíssimo aqui, imagina, 86 anos já que existe esse torneio, né? Um torneio muito importante no xadrez mundial. E aqui a gente tem o campeão mundial, Ding Liren, o chinês, jogando contra o campeão mundial de partidas rápidas em 2021, o jogador do Uzbequistão, prodígio Nodirbek Abdusattorov. Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida entre esses dois grandes do xadrez. Temos aqui uma partida de peão-dama. Esse aqui é o gambito da dama. Ele foi aceito agora pelo Abdusattorov. Temos aqui o desenvolvimento dos cavalos. E3 ataca o peão, quer recuperar. Temos que dizer que assim, quando o jogador joga aqui cavalo F3, o jogador do gambito de dama aceito fica feliz, porque não está indo para linhas ardidas aqui. O jogador que aceita o gambito fica um pouco mais preocupado contra lances do tipo E4 ou cavalo C3 que vão jogar com E4 e vai para umas linhas bem mais ardidas. Quando joga cavalo F3, quer dizer que a partida vai ser mais tranquila, olha só, né? Ataca o peão, E6, deixa recuperar o peão, C5 imediatamente. Aí é bom que a gente já vai aprendendo aqui como jogar o gambito da dama aceito, né? As brancas jogam esse lance, não necessariamente porque elas querem jogar B5, na verdade elas não estão ameaçando B5 com esse lance, elas estão, em geral, querendo jogar esse C5, que já foi jogado, né? Então, esse lance aqui controla a casa de B5, não é para jogar B5 agora, no futuro pode jogar. Por que não agora? Se jogar muito cedo, leva um A4, já compromete a estrutura de peões. B3 foi jogado, B6, bispo em A3, cavalo sai. E aqui D5, de cara já esse avanço, peão toma, bispo toma, torre sai. Temos aqui o bispo na longa diagonal, o bispo desenvolve em E7 para fazer o roque. O cavalo desenvolve e agora sim o Abdusattorov decide expandir aqui com B5, não gastou nada de tempo, tá tudo no livro dele aqui. É interessante essa turma. Pessoal, para chegar no lance 12, no livro ainda de abertura, o cara ele tem que ter na cabeça, sem nenhum exagero, milhares de variantes, tá? Porque a cada lance que passa, a árvore de possibilidades vai aumentando, né? Então aqui já existem bilhares de possibilidades já, mas a gente tem que excluir as que são porcaria, né? Então a gente chega na conclusão que milhares de variantes a pessoa precisa ter para chegar no lance 12, 15, ainda no livro de abertura, como a gente vê entre grandes mestres e super grandes mestres. E4. Temos roque, coloca o rei em segurança, torre em E1, cavalo por D5, cavalo por D5, o bispo vem para a diagonal, dama em C2, o Ding Liren conecta as torres, completa o desenvolvimento, coloca uma pressão na coluna C, temos trocas, bispo toma, peão toma, bispo em F6 lutando pela diagonal, D6 faz um avanço aí do peão, temos bispo toma, dama toma, um pouco mais de trocas, dama em F6, aqui o Ding Liren troca as damas, e Rafa, já entendi tudo, vamos ver o que acontece aqui, toma o peão, o G3zinho para não levar mate, o rei também sai, vamos ver aí, já entendi o que vai acontecer, troca mais um pouco. E aqui a gente tem o famoso Boring Draw, 30 lances aqui, 30 lances, Ding Liren empata essa partida contra o Abdusattorov, pro Abdusattorov foi um bom resultado de negras contra o Ding Liren. E a impressão que eu tenho vendo uma partida dessa do nosso campeão do mundo é que ele tá aqui mais pra... não sei, tá? Ninguém sabe da verdade. Mas pra mim ele tá mais aí pra estudar o jogo dos outros do que pra entregar o jogo dele. Tá? Ele não vai entregar preparo de abertura do Mundial, ele não vai entregar nada aí. E tem mais uma coisa, na filosofia oriental, na verdade o livro de Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, ele coloca quando forte pareça fraco e quando fraco pareça forte, estratégia de guerra. Será que o Ding Liren está escondendo ouro? Não sei. Bora em drawzinho aqui do Ding, vamos acompanhando aí qual que é a estratégia do Ding Liren, né? Ele é um jogador diferente, ele tem uma filosofia diferente, na verdade a gente não sabe muito, né, sobre ele, não sei muito falar inglês, não sei o quê. Se cuida, esse Ding Liren é perigoso. Temos aqui Jordan Van Foreest jogando contra Gukesh. O Gukesh começou não muito bem o torneio, também ele perdeu do Guiri, depois perdeu do Ding Liren, pegou umas pedreiras logo de cara, mas nas últimas rodadas ele vem fazendo partidas incríveis. E o Forest também. Vamos dar uma olhada que essa partida é demais. Temos aqui mais uma abertura de peão do rei. E aqui a tão rara abertura escocesa. Olha aí, jogadores de abertura escocesa. Vamos ver isso daqui. Peão toma, cavalo toma. E o Gukesh vem para essa linha com dama em F6. Será que o Jordan Van Foreest está preparado para essa linha? Ele segue com o lance cavalo B3.
E aqui dama G6. Esse lance ataca o peão e coloca uma pressão em G2. O Rafa, já me falaram que não é para sair com a dama no começo da partida e também não é para ficar movendo a mesma peça várias vezes na abertura. Por que o Gukesh tá fazendo isso? Pois é, meus amigos, esses são os princípios gerais. Recomendo que você continue seguindo esses princípios gerais. Mas o jogador, o grande mestre, o super grande mestre, sabe o momento certo de quebrar os princípios gerais quando a posição permite, por uma especificidade ou outra. Vamos ver como segue aqui a partida. F3 foi jogado pelo Jordan. Temos o lance bispo D6. Rafa, que lance esquisito é esse? Parece lance de máquina. E porque aqui a gente tá no lance 6. Eu tenho certeza que o Gukesh jogou isso ao toque. É o melhor lance segundo o Stockfish. Eu tenho certeza que aqui tem estudo para jogar um lance como esse, né? Então estamos no livro ainda de abertura do Gukesh, numa variante meio rara. O Forest também joga rápido, cavalo C3, cavalo de G em E7 e agora F4, o melhor lance da posição, ganhando bastante espaço. E aqui bispo B4, é bastante estranho, né? E são todos os melhores lances dos dois lados. De fato, se você colocar um computador jogando contra o outro, ele vai fazer esses lances. A partida seguiu com F5, mais uma vez o melhor lance, atacando a dama vem para F6, bispo D3 faz a proteção do peão central, entregando um peão. Aqui temos um gambito. Vamos ver qual que é essa ideia. E mais uma vez, são os melhores lances. Realmente absurdo. Eles estão jogando ao toque. O Gukesh já gastou um pouquinho mais de tempo aqui para fazer esse lance aqui dama F6, né? Acho que ele estava na dúvida se ele tomava direto ou jogava esse dama F6. Mas o Forest jogou ao toque aqui. Será que o Forest ainda está no livro? Será que ele preparou esse gambito? Vamos ver. Bispo toma, peão toma, dama toma, cheque. Bispo cobre em D2, dama atacada. A torre está protegida por um monte de gente. E a dama volta para F6. E aqui roque. Pelo preço de um peão, Jordan Van Foreest tem peças bem posicionadas, o rei rocado e o par de bispos. A partida seguiu com D6, afinal de contas esse bispo quer jogar. Abre a porta e ele fala, puxa, mas eu também não tenho muito horizonte por aqui. Rei H1 foi jogado, o bispo vem para D7, ele vai para onde pode. E aqui A4, o Forest começa um contra-jogo ali na ala da dama. Cavalo centraliza em E5, temos dama em E1. Opa! E agora o computador não gosta muito desse lance, prefere aqui dama C1. Por algum motivo, também foi jogado cavalo de 7 em C6 e agora a torre na coluna B, preparando ataques. Gukesh segue com A5, não se incomodando com o ataque lá em B7, cavalo C1 sai da frente da torre e aqui cavalo B4, fecha tudo e não dá para jogar um C3 aqui por conta do bispo que está atacado várias vezes com apenas uma defesa. Por isso, dama G3 foi jogado, um lance que protege o bispo e coloca pressão também na ala do rei. H6, cavalo em E2, com o bispo suficientemente protegido. E agora G5 foi jogado pelo Gukesh. A Barrilda já tá maluca faz tempo. Temos F por G6, en passant, dama por G6. E aqui as brancas têm uma boa posição, segundo a Barrilda. Mas, pessoal, é difícil de entender por quê, né? Você fala assim, por que as brancas estão... A barrinha tá falando que tá um pouquinho melhor para as brancas se elas têm um peão a menos aqui, não tem nenhum ataque assim acontecendo, nem nada disso. Pois é, de fato é muito difícil de entender a avaliação de um computador, né? Mas os computadores querem que se jogue aqui um lance dama H4, mesmo com o bispo atacado várias vezes e tudo mais. Então essa seria a linha do computador, né? E aqui, então, o Jordan Van Foreest vai para um lance que é estranho. Apesar de não ser o lance do computador, aqui se você não quer trocar as damas, você talvez jogue um lance como dama E3. Não sei se dama H4 é tão natural. Talvez um grande mestre ali, pensando muito, chegue à conclusão de que, de fato, esse lance evita o grande roque, né? Mantém a entrega um peão, mas está abrindo linhas aqui com a torre. Não é um lance tão alienígena assim. E esse lance dama E3 também é bem natural. No caso do grande roque, a dama pode invadir o milharal, como diria o mestre Molina. São lances razoáveis. No entanto, o Jordan Van Foreest vai para esse lance dama em F2, que é um lance bastante estranho por conta da pendurada aqui em D3. E o Gukesh não perdoa. Cavalo por D3, peão toma e cavalo por D3. E do nada, o Gukesh, que não estava bem na posição, já começa a ficar. A Barrilda fala até 2 pontos de vantagem. Então, erro grave aqui, o lance dama em F2. Dama atacada, dama vem para D4 e o ponto todo é... Não, Rafa, você não entendeu. A jogada do Jordan Van Foreest foi
genial. Ele agora ganhou uma peça. Pessoal, na verdade não. É bastante perigoso. É fácil de errar nessa posição. Por exemplo, se você está pensando em jogar o lance cavalo E5, as brancas ganham no ato a partida. Que posição perigosa, Rafa. Não dá para ver que esse lance perde no ato. Se cavalo por E5, as brancas têm o fortíssimo... A Barrilda já dá um pulo. O fortíssimo lance cavalo F4 com um ataque fenomenal. Aqui tá caindo em B7, a dama tá atacada, o cavalo tá avançando, e as brancas vão para um ataque muito feroz. O rei já não vai ter muita opção de roque, nem de grande roque, vai ficar aí no centro e as brancas vão ter um fortíssimo ataque, né? Portanto, não dá para jogar cavalo E5, então como é que eu faço? Né? Aqui, o que o Gukesh vai fazer agora? Pois é, meus amigos, é isso. Eu espero que você tenha encontrado aí o lance torre G8 no limite, deixando o cavalo mais indo para o checkmate e o cavalo ainda controlando a casa de F4. Não dá para jogar esse lance ainda. Por isso, seguimos com o cavalo G3. Esse lance faz bloqueio, mantém o cavalo atacado, mas aqui o cavalo simplesmente volta para C5, protegendo o peão de B7. Impecável o Gukesh, sem falar da pressão no peão de A4. E5 foi jogado, Jordan Van Foreст não deixa quieto, segue atacando, o cavalo vem para E6, abandona a defesa do peão com um tempo sobre a dama volta para a casa de B2 e aqui bispo C6, opa, um lance que protege e ataca. Temos o lance peão por D6, grande roque jogado pelo Gukesh, peão por C7, e aqui o lance que exclama, nada de recuperar peão nem nada disso, esse peão aqui já está condenado. Torre D4 melhora a posição aqui da torre. A Barrilda não gosta muito, ela preferia um lance mais agressivo aqui, a torre em D3, talvez pensando em sacrifícios aqui em G3. O fato é que torre D4 foi jogado e agora a torre de B em C1. E a torre vem para casa de H4. E aqui a posição é bem perigosa, hein? Esse ataque enorme na coluna G, combinado com esse bispo, com essa torre, pode até sacrificar, né? Por exemplo, aqui, sei lá, vou fazer algum lance... Bom, mas também tem que fazer um lance muito ruim, né? Vou fazer um bispo por A5, vai. Alguém pode ter pensado no bispo por A5. Aqui você já está ameaçando capturar o cavalo porque o peão tá cravado, né? E se quiser também jogar esse daqui, também ganha. Qualquer coisa deve ganhar aqui. Cavalo F4, torre toma, dama toma, né? Então a posição é perigosa. Por isso, torre C3 seguiu na partida e agora a torre está protegendo o cavalo. E a partida segue com o lance cavalo C5. E esse lance pode dar um duplo aqui. Portanto, torre em E3 foi jogado. Temos torre por A4, captura o peão. E aqui torre em F6. Jordan tenta um contra-jogo para cima do Gukesh. O Gukesh coloca a dama aqui em G7. Agora bispo C3. Pressão na diagonal de casas escuras. Dama G5 sai da mira do bispo. E aqui dama em E2 foi jogado pelo Jordan Van Forest. Também torre E2 seria possível saindo aqui do ataque da dama, mas dama em E2 foi a decisão do Jordan. E agora o Gukesh tem um ataque forte. Ele segue com o lance cavalo em E6, faz aqui o bloqueio de possíveis sacrifícios em C6 e tudo mais, deixa aqui, corta a conexão aí da torre nessa horizontal. Temos o lance torre em F5 atacando a dama, mas agora é o seguinte, pessoal, esse lance aqui é interessante, porque tá atacando a dama já não tem tantas casas boas assim. Mas o que fazer nessa posição? Se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o melhor lance da posição, vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado aqui esse belíssimo lance do Gukesh. Bispo por G2 na tentativa aqui de... vamos dar uma olhada, né? Aqui, ou de desviar... Esse lance tem várias intenções. Ou desviar a dama da proteção da torre... ou desviar o rei de forma que ele fique cravado aqui e tá caindo essa torre, porque o cavalo vai ficar impossibilitado de se movimentar. Por isso o rei G1 foi jogado agora pelo Jordan. Ok. E aqui o Gukesh vai para dama por F5 de qualquer maneira. Porque agora cavalo por F5 e agora o Gukesh tá sem a dama, mas vai ser por pouco tempo. Porque agora bispo em F3 abre um ataque descoberto. Abre um cheque descoberto e ataca a dama. Portanto, rei F2, bispo toma, mas teve que ter muito cálculo aqui, porque nada de capturar o bispo. Jordan Van Forest segue com cavalo em E7, que rolo, hein? Que rolo! A partida segue com rei por C7, bispo em E5, tá parecendo o MVL aqui, o Jordan Van Forest. Acho que ele tá fazendo aula com o francês, o Maxime Vachier-Lagrave. Não é possível, tá jogando acrobacias, malabarismos. Não captura a torre, dá um cheque, deixa essa outra atacada, uma loucura. A partida segue com rei B6,
cavalo por torre. Temos agora o lance bispo, que está atacado aqui, volta para a casa de H5, de olho na casa de G6. E aqui cavalo por H6. E depois dessa confusão enorme, o que sobrou aqui? Vamos fazer as contas, né? Porque aqui foi uma confusão. 2 peças menores para cada um, bispo e cavalo, uma torre para cada um. E o Gukesh tem 2 peões a mais. A partida seguiu com cavalo C5. Temos agora rei G3 e agora o Gukesh segue aqui cortando completamente a conexão, a cooperação entre as peças do Jordan Van Foreest, jogando primeiro o cavalo em E4 com cheque, o cavalo protegido, mas depois de rei F4 e simplesmente bispo G6, meus amigos, Jordan Van Foreest abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. As pretas aqui vão jogar com rei A6, vão jogar com B5, B4. Esses peões vão disparar, a torre vai sair daqui, A4, A3. 2 peões passados e conectados avançando. E nada poderá ser feito aqui numa posição como essa, né? Nada, nada, nada. Portanto, belíssima vitória do Gukesh. Tá jogando demais o Gukesh, hein? Tô impressionado aí com o Gukesh. Já de uns tempos pra cá, ele tá numa ascensão muito bacana, muito legal. Espero que ele continue assim. Os indianos, né, estão firmes. Praggnanandhaa se tornou recentemente o número 1 da Índia, passou o Anand, né? Tá bonito de ver aí a turma, os garotos inspirados aí pelo ex-campeão mundial Viswanathan Anand. E para finalizar, temos a partida dele, do Firulinha. Quem que gosta aí das partidas do Firula? Do Firuja, né? O grande jogador iraniano que joga pela França, Alireza Firuja, contra o super grande mestre Wei Yi. Vamos ver. Alireza Firuja tem as peças brancas e abre com peão dama. Temos, portanto, mais uma partida de peão dama das nossas vidas. E aqui a gente tem essa formação simétrica aqui, Tarrash. Temos aqui E3 foi jogado, peão toma em C4, bispo toma. E aqui A6 transpusemos para um gambito da dama aceito, né? Isso aqui, por outra ordem dos lances, caiu numa posição do gambito da dama aceito. As brancas têm várias possibilidades de jogarem aqui. Roque, creio ser a principal. E aqui bispo D3 foi jogado pelo Firuja. Vamos ver o que ele bolou aí. Cavalo em D7, dama em E2. B5 ganhando espaço Wei. Roque, bispo vem para a longa diagonal e aqui a torre na coluna D, como de costume no gambito da dama aceito. Seguimos com o lance bispo D6, o Wei quer fazer o roque, peão toma, bispo toma e aqui H3, fez aqui um lancezinho profilático Firuja, roque foi jogado e agora E4 ganha bastante espaço no centro. A dama vem para casa de C7, conecta as torres. Firuja segue com o lance bispo em E3, desafia o bispo, torre vem para a coluna C e temos aqui agora também torre de A em C1. E agora trocas, bispo toma e dama B6. O Wei tá querendo ir para o bottom draw. Já percebi que o Wei tá querendo lá trocar as peças, aí tira o cavalo, troca as torres, dá as mãos e vai pro hotel. Será que o Firuja tá querendo ir pro hotel? Vamos ver. Firuja segue com o cavalo D4, já dá a impressão que ele não tá muito afim de ir lá pro quarto não, que ele tá querendo jogar. Wei segue com o cavalo em E5, bispo atacado dá uma recuada, continua de olho na casa de C4 e a torre de F vem para a coluna D, completa aqui o desenvolvimento Wei, boa posição dos dois, hein? F3 garante aqui o centro, garante a casa de G4, H5, H4, então F3 aqui, H4 poderia ter sido jogado, mas primeiro foi jogado o lance rei F2 e aqui as pretas jogaram com H4. Rafa, numa dimensão paralela ele deve ter jogado H4. Você falou com tanta certeza, é a prova do efeito Mandela. É isso mesmo, você entendeu tudo. A partida seguiu com rei F2, H4 e agora cavalo aqui em B3, propondo uma série de trocas. Tudo foi liberado aqui, né? Esse X aqui, o cavalo saiu dessa casa, todo mundo se encarando. Dama por E3 com cheque, o rei vem. E aqui G5, jogado pelo Wei. Temos torre toma e o cavalo agora ganha acesso à casa de C5. Bispo atacado vem para C8, mantém a defesa do peão. E aqui o Alireza Firuja estoura um A4, vai ganhando a iniciativa o Firuja. Cavalo de F vem para casa de D7. Ataca o cavalo do Firuja, temos trocas. Cavalo toma, bispo toma. E aqui o Firuja ganha um peão. Temos um peão, a captura em B5 e mais uma captura aqui em B5 garantido pelo bispo. Cavalo G6 significa que o Wei vai ter que lutar por um empate aqui. Será que ele vai conseguir? A torre vem para a coluna D, temos o rei agora na casa de F8, B4 dispara o peão passado. Rei vem para o jogo, rápido. Cavalo vem para C3, sai da frente do peão.
Torre na coluna C, rei D2. Olha que lance esperto aqui do Firuja, um lance que você muitas vezes não quer fazer, colocar o rei na frente da torre e permitindo, inclusive, ao rei do adversário também vir para o jogo, mas Firuja entende que a manobra para apoiar o peão passado tem que ser feita também com o rei. O rei vai uma peça, o rei vale 4. Rafa, que história é essa? De novo que você vê que essa história é mentirosa, que o rei vale 4, o rei não tem valor nenhum. Né? O rei não tem valor, as peças têm valor, cavalo vale 3, peão vale 1, a dama vale 9 hoje em dia, torre vale 5. Que história é essa que o rei vale 4? O rei não vale nada. O rei, é verdade, o rei não tem valor no jogo de xadrez, mas estudos mostram que se ele fosse uma peça, ele seria mais valioso do que um cavalo ou um bispo e menos valioso do que uma torre, por volta de 4. Cavalo em E5 foi jogado, B5 dispara o peão, rei vem para D6, rei C2 com cheque, o computador não gostou desse lance aí do EI, rei C7, rei vem para B3, torre B8, rei B4, com que velocidade esse rei chegou aqui para apoiar, hein? Bispo em E8, temos o cavalo em A4, cavalo C6 com cheque, que negócio é esse? Tá cravado o peão. E aqui rei C5, opa, mantendo o ataque para cima do cavalo, o cavalo vem para E5, o EI tá passando um sufoco aqui. E o Firuja segue com tudo, torre C1 foi jogado, torre D8, rei B4, passa o rei pro outro lado, esse lance vem com cheque, rei vem para B7, torre C5, ataca o cavalo, F6 faz a proteção. E a torre volta para C2. Rafa, não entendi. A torre vem para C5, protege o cavalo e agora ela volta para C2. Por quê? Dando a casa de C5 para o cavalo. A partida seguiu com torre D6 e agora o rei vem para a casa de A5. Já que a torre não vai mais ter cheque aqui pela fileira do fundo, o rei vem para cá. F5 foi jogado o cavalo C5, joga o rei um pouco mais para longe. Rei A7 e aqui cavalo em A6 jogado pelo Firuja, com a ideia de jogar o rei um pouquinho mais para longe e poder avançar com B6, poder disparar aí com as peças. Tá ficando difícil para o EI, ele segue com bispo D7, mas depois de simplesmente E por F5, meus amigos, e poderia jogar torre C7, poderia jogar qualquer coisa aqui, E por F5, o EI abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. É curioso como numa posição com apenas um peão a mais, a gente tem realmente uma vantagem absurda aqui, ó, né? Mais de uma torre de vantagem, como se fosse. Mas com apenas um peão. Mas a questão toda é a segurança do rei comprometido e a cooperação muito forte entre as peças das brancas com um peão passado avançado, né? Então tudo isso dá uma pontuação muito grande para as brancas. Uma possível continuação seria peão toma, mas aqui torre cheque, o rei sai. Aqui você poderia seguir com esse torre C5 e aqui vários lances são possíveis. Se você jogar com o cavalo D3 e trocar, a torre perde acesso aqui à casa de D6 e o rei entra em B6. E se a torre der cheque de novo, o rei vem para C7, dá um duplo na torre. Não, vou mostrar. Se cavalo vem para cá, né? O rei ganha acesso a essa casa, esse cheque, rei dá um duplo além de tudo. E aqui já era, né? O peão dispara, ameaçando sequência de checkmate, uma posição completamente vencedora. E uma outra possibilidade, depois desse torre C5, é então manter o cavalo ali, não trocar. De qualquer maneira, as brancas aqui com velocidade em pouco tempo chegam, acabando com tudo. E o checkmate aqui tá muito próximo realmente, né? Agora o cavalo aqui atacando o bispo, esse bispo atacado sai, o peão dispara. Então essa aqui é só uma possibilidade para a gente ver realmente aqui a posição extremamente vantajosa aqui das brancas e já não teria mais como evitar o checkmate, né? Bela vitória de Alireza Firuja. Vamos ver como é que tá aqui a classificação do Tata. Vamos botar aqui numa telinha maior aqui para vocês poderem enxergar. E aqui vamos diminuir um pouquinho. Pronto, já deu para ver aí, ó. 4,5 pontos. Temos a Nishigiri na liderança do Tata. Que legal, hein? Jogando em casa, muito bem. Alireza Firuja na segunda colocação. Esses caras estão brilhando. 4 pontos para o Firuja. Temos aqui com 3,5 uma galera pesada, que é o Abdusattorov, o Pragnananda, né, os indianos Pragnananda e Gokesh, e o Max Varmerdam, olha só, né, quem diria que enfim. Vidit Gujarati, outro indiano na pegada, com 3 pontos. E aqui temos Nepo, Dingliren. É estranho ver o Nepo e o Dingliren com 3 pontos. Eu acho que esses caras estão escondendo o jogo, viu? O Nepo vai jogar o torneio de candidatos em abril, o Dingliren vai defender o Mundial no final do ano. Eu acho que eles estão meio quietos, assim, só estudando os outros. Não sei.
O Guiri não vai jogar candidato, então ele tá mandando bala. O Firu já vai jogar, mas talvez ele não liga. Vamos ver aí o que tá acontecendo, né? O Pragnananda, quem é que vai jogar o candidato, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí para explicar para vocês quem vai jogar e como que conquistaram aí as suas vagas, né? Jun em Jun aqui com 2,5 pontos, acima de Jordan Van Foreest, Magsudo Luidonchenko. E tá com um bom resultado aqui, tá com um bom resultado a Jun em Jun. Tô gostando de ver mais mulheres deveriam jogar os torneios abertos aí, né? Parabéns aí a Jun em Jun. É a principal forma aí de evoluir. Porque ser a número 1 das mulheres não vai puxar ela para um nível mais alto, né? Então, ela tem mesmo que fazer isso, que foi o que a Judith Polgar fez. A Judith Polgar chegou ao top 10 do mundo jogando torneios abertos, né? Ela é uma das melhores jogadoras da história. Então, o Jun em Jun tá muito, muito bem de fazer isso. É isso, meus amigos. A gente segue acompanhando aí o Tata Steel Masters Youth Challenges 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!